papo hoje com o Paulão e o Cleitão sobre viagem de moto, não é isso, Marcão? Isso aí, queria que você fizesse a pergunta, vocês dois fizessem uma pergunta para ele sobre a viagem. Primeiro que eu queria saber, e aí eu já vou logo me metendo aqui, eu queria saber de cada um, tanto o Paulão quanto o Cleitão, queria saber qual a maior dica que vocês dão para quem quer viajar, sem ser aquele papo de, é tudo fácil, tudo beleza, dá para você fazer, porque eu sei que é verdade, eu sei que, como o Marcão fala, levanta do sofá, pega a moto e vai rodar, né? Tem um bordão parecido desse. Eu sei que todo mundo pode fazer isso, mas vocês dois, como duas pessoas que têm condições financeiras, têm preparo físico, mental, têm hábito, têm costume de viajar, eu queria que vocês dessem a real para as pessoas também, de que tudo dá para ser feito, mas não é tão fácil assim, não é impossível, mas não é tão fácil assim, tanto na questão do planejamento financeiro, planejamento físico, mental, todas as dificuldades. Eu queria que cada um falasse o que é mais importante em se fazer uma viagem, tanto na questão do planejamento, quanto na própria viagem, as dificuldades, e, claro, de forma resumida, da experiência de vocês dois, que são dois grandes viajantes. Posso começar? Acho que assim, Chicão, acho que o principal para você iniciar uma viagem é você decidir, né, que você quer fazer uma viagem, né? A partir do momento que você decidiu que quer fazer a viagem, você coloca um prazo e esse prazo vai acontecer. Por que isso é tão importante? Porque senão a gente fica postergando a vida inteira. A gente fica esperando o momento certo, a moto certa, a saúde certa para ir, para fazer essa viagem e esse momento nunca chega, né? Mas tirando toda essa parte, eu acho que um bom planejamento é essencial ali para você ter uma boa viagem. Nessa viagem que a gente fez, a gente não teve nenhum problema, assim, nenhum enrosco, né? Nem pneu furado tivemos. Para falar que não foi 100%, o pisca da minha moto, lá em Colônia del Sacramento, ele balançou demais lá e acabou quebrando, né? Mas passou o fita isolante ali, ó, com um gato, né? Mas não pode ser também um negócio muito engessado, tipo, hoje a gente sai daqui, tal horário a gente chega em tal cidade, depois a gente almoça, sai correndo para poder pegar a balsa. Não precisa ser assim. Vai tranquilo, vai no tempo, né? No planejamento, faça um planejamento adequado com o seu ritmo de viagem, né? E deixa assim uma reservinha para emergências caso ocorram, né? Não só financeiro, mas tempo também, né? Sobrou 2 horas, né, no meu planejamento. Beleza, você vai usar para curtir a cidade de onde você estiver, né? Aí vem as questões de segurança também, que é evitar, no nosso caso, né, evitar rodar à noite. Não é proibido, mas evitar rodar à noite. Atenção com velocidade, com tipo de pista, né, condição da pista. Esse tipo de coisa a gente tem que dar sempre uma pensada, até mesmo antes de iniciar a viagem, né, no planejamento, para evitar surpresas desagradáveis. As surpresas agradáveis com certeza vão ter e serão agradáveis, mas as desagradáveis a gente tenta evitar o máximo possível. Vamos lá. E aí, Cleitão? Seguinte, Chicão, acho que o essencial mesmo na minha opinião, que o meu ponto de vista é o planejamento. Você tem que ter um planejamento de viagem. Como é que eu fiz o planejamento? Eu escutei o Marcão, que o Marcão já fez uma viagem internacional. Tem um cara que a gente escuta, eu escutei o Rick também nos vídeos dele, que essas viagens que ele fez para a Argentina também foi essencial também. Peguei umas dicas lá nos vídeos dele também. Tem uns amigos nossos aí que a gente sempre acompanha em outros grupos aí, o Márcio Rodrigues, cara que viaja muito aí também, passou uma boa experiência pra gente aí. Tutu é um cara que passou
muita coisa para a gente também, tá? E você tem que ter uma moto bem revisada. Antes, uma semana, um mês antes, eu deixei a moto toda revisada, eu troquei tudo. Deixei tudo zerado a moto. Troquei freio, relação, corrente, deixei tudo zerado. Eu falei, essa moto não pode dar problema. A única coisa que pode acontecer nela é furar um pneu. Aí furar um pneu não tem jeito, a gente vai resolver lá, porque a gente está fora do nosso país, né? Então, se acontece alguma coisa com a moto, praticamente acabou sua viagem. A gente estava com um tempo aí de 10 a 12 dias de viagem, a gente não podia ter uma surpresa assim com uma quebra de moto, alguma coisa, né? Então você tem que estar preparado isso daí. Eu acho que qualquer moto chega, uma 500 cilindradas para cima, você consegue fazer uma viagem internacional aí. Com revisão em dia, consegue chegar em qualquer lugar, tá? E é praticamente isso daí, planejamento, na minha opinião. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I